E aí, gente? Meu nome é Matheus Clave, estou aqui de novo. Hoje eu vim resolver fazer um conteúdo falando um pouco sobre o Flamengo. Vou falar dos dois jogos que ocorreu, o 4-1 que o Flamengo ganhou e o 0-0 com o Madureira que foi hoje. Falar um pouco sobre o plantel, até onde eu acho que o Flamengo pode ir, e sobre as saídas de João Gomes, as possíveis contratações de Rossi, o goleiro Rossi, e também a possível contratação de Alejandro Rossi, o atacante, e também a contratação permanente de Gerson. Após a vinheta, vocês fiquem com o vídeo. Gente, vamos lá. Vamos começar primeiro com o plantel do Flamengo. No gol, vou falar um pouco sobre cada parte do gol, a defesa, o meio campo e o ataque. No gol, temos Hugo Souza, que não saiu ainda, Matheus Cunha, temos Santos, que é o titular, mas os outros dois goleiros não passam tanta confiança. Matheus Cunha é novo ainda. Hugo Souza foi muito bom pro Flamengo na época da pandemia, contra o Palmeiras, aquele decorrer daquele campeonato ele foi muito bem, mas a partir do Rogério Ceni ele não é muito bom com os pés, começou a vacilar. O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil por um erro dele. Eu acho que o Flamengo precisa de contratar um goleiro, por isso que eles foram no mercado atrás de Rossi, goleiro do Boca Juniors, pegador de pênalti, é um ótimo goleiro. Se der tudo certo, ele vir realmente pro Flamengo, eu acho que vai ser um embate entre ele e o Santos. Eu acho que o Santos larga na frente, por conta que passa confiança. Mas se o Santos vacilar, tem o Rossi. Aí o Rossi pegar a vaga, o Rossi vacilar, tem o Santos. Eu acho que vai ficar um bom. Até o Matheus Cunha correndo por trás ali, não conseguindo chegar no nível, mas eu acho que daqui a umas temporadas ele pode ser o goleiro titular do Flamengo. Aí na zaga temos Davi Luiz, titular absoluto, Léo Pereira, titular absoluto. Os dois ótimos zagueiros, o Léo Pereira se reencontrou com o Dorival. Eu acho que ele vai continuar com essa mesma capacidade que ele tem, esse mesmo futebol. Ele, o Davi Luiz com o Vitor Pereira. Na reserva temos Fabrício Bruno, temos Pablo. O possível retorno de Rodrigo Caio eu acho muito difícil pela foto que postaram no Instagram, com o joelho dele gigante. Eu acho muito difícil ele voltar para essa temporada, mas se ele voltar eu acho que tem tudo para ser reserva. Eu acho que ele não consegue tomar essa vaga titular do Davi Luiz, porque o Léo Pereira joga ali na esquerda, o Davi Luiz joga na direita, né? Nas laterais esquerda temos Felipe Luiz, titular absoluto, tá machucado, então tá jogando o Ayrton Lucas, jogou nesses dois primeiros jogos. Temos Ayrton Lucas e temos Ramon. Mas já está saindo algumas notícias que o Ramon vai por 8 milhões ou vai por empréstimo para o Olympiacos. É um jogador novo que Felipe Luiz e Ayrton Lucas é muito difícil combater. Veio do Red Bull Bragantino, fez uma boa temporada lá, era o titular, mas aqui é muita concorrência. Temos na direita, o Flamengo perdeu o seu melhor lateral e o melhor lateral, para mim, ele e o Marcos Rocha foram os melhores laterais da temporada. O Fagner também jogou bem ali. Os três ficaram, mas para mim o Rodinei foi o melhor, por conta que ele ataca bem. Não sei, uma grande polêmica se ele ia para a seleção ou não. Outro vídeo eu faço se eu levaria o Rodinei para a seleção. Fica para outro vídeo. Aí o Flamengo tem Mateuzinho, novo, veio da base, começou a jogar muito bem com o Dorival, jogou até bem com o Paulo Souza. Aquela passagem rápida do Paulo Souza que fez um estrago no Flamengo. Também temos o Varela, Guilherme Varela. Jogou muito bem a Copa, um jogador de Copa do Mundo, jogador de seleção do Uruguai. Mas eu acho que ficando entre os dois, o Varela foi titular nos dois jogos, mas nos dois jogos o Mateuzinho entrou também. No primeiro jogo o Varela jogou muito bem, nesse segundo jogo ele errou muito cruzamento. Mas vai ficar um embate entre os dois. Não sei se o Flamengo vai na janela, até a janela que termina em abril. Não sei se ele vai atrás de outro lateral. Mas para mim o titular é o Mateuzinho. Volantes. Depois eu vou passo pro meio campo, não falar o meio campo todo. Volantes. Temos Gerson e Thiago Maia, a dupla titular. E temos a dupla titular do Chile, Arturo Vidal e Eric Pulgar. O Vidal, um ótimo meio campo, não conseguiu estrear ainda por conta de estar machucado. O Pulgar jogou o primeiro jogo, entrou no segundo tempo, mas o Arturo Vidal é um ótimo jogador, tanto que a final da Libertadores ele entrou, o Atlético Paranaense ele entrou também, jogou muito bem aquelas quartas de final, tanto que essa passagem foi tão boa que ele foi vendido para o Olympique de Marseille na primeira temporada com o Jorge Sampaoli,
Jorge Sampaoli pediu ele. Ele jogou muito, destruiu. Aquele jogo com o PSG ele jogou muito bem. Mas com esse novo treinador no Olympique de Marseille, que está hoje em dia, ele não se adaptou tanto, brigou com o diretor, brigou com o presidente. E o desejo dele, ele falava nas entrevistas, que era voltar para o Flamengo. O pai dele falava, não, o canto do Gerson é no Flamengo. Não foi uma passagem ruim na Europa. Os números dizem isso, mas a passagem ruim dele, se tiver uma passagem ruim na Europa, foi essa passagem aqui na temporada passada com esse novo treinador. Com isso, o Flamengo repatria o Gerson, né? Repatria o Gerson. O Gerson volta para o Flamengo e o Flamengo tem uma grande perca. Para mim, o melhor volante da temporada passada, o líder de desarmes, estava melhorando seu passe, jogando muito bem, João Gomes. Ninguém sabe se ele vai para o Wolverhampton, se ele vai para o Lyon. O Wolverhampton deu 17 milhões, o Lyon deu 19 milhões. 17 milhões dá 94 milhões de reais e 19 milhões dá 104 milhões de reais. Eu acho que é quase isso. Ninguém sabe para onde ele vai ainda, mas é certo que ele vai sair. Não sei se ninguém sabe se ele vai para o Wolverhampton ou se ele vai para o Lyon. Muitos têm medo dele ir para o Lyon, não jogar tão bem. O John Testo, que é o dono do Botafogo, puxar ele para o Botafogo, mas eu acho isso muito difícil. Com isso, os volantes do Flamengo estão muito bem servidos. Com a chegada de Gerson, eu acho que o titular vai ser Gerson e Thiago Maia. O Vidal está um pouco atrás por conta dele não ter jogado esses dois jogos. O Eric Pulgar também, eu acho que não tem nível para ser titular. Eu acho que em qualquer outro time, mesmo no Atlético Mineiro e no Palmeiras, eu acho que ele seria titular. No meio temos Arrascaeta, temos Everton Ribeiro, Vitor Hugo, Matheus França. No ataque, Gabigol, Pedro. Nas pontas temos Everton Cebolinha, temos Marinho, jogadores de alto nível. Eu acho que o Flamengo de elenco, eu acho que ele é o melhor elenco do Brasil. Antes o Flamengo está muito bem servido. Com a chegada de Gerson, eu acho que o titular vai ser Gerson e Thiago Maia. O Vidal está um pouco atrás por conta dele não ter jogado esses dois jogos. O Eric Pulgar também, eu acho que não tem nível para ser titular. Eu acho que em qualquer outro time, mesmo no Atlético Mineiro e no Palmeiras, eu acho que ele seria titular. No meio temos Arrascaeta, temos Everton Ribeiro, Vitor Hugo, Matheus França. No ataque, Gabigol, Pedro. Nas pontas temos Everton Cebolinha, temos Marinho. Jogadores de alto nível. Eu acho que o Flamengo de elenco, eu acho que ele é o melhor elenco do Brasil. Fica entre ele e Palmeiras, mas o Palmeiras por ter perdido o Danilo, parece que estão atrás do Gregory do Bahia. Eu acho que não vai repor tanto assim. Eu acho que ir atrás do Matheus Teixeira, que está na Atalanta, que jogou no Grêmio, é muito melhor. Sei que é mais caro, mas é melhor pagar mais caro do que pagar num barato e não render tanto. Eu sei que o Gregory é novo, mas o Matheus Teixeira joga mais que ele. Ou puxar um moleque da base, como a Sharon Hendrick, deve ter outros jogadores que estão jogando bem na Copinha. Aí temos a possível saída do João Gomes, a contratação do Gerson. Agora eu vou falar um pouco sobre o jogo. Tivemos o primeiro jogo do Flamengo, foi um 4-1 no Maraca, 51 mil pessoas, 1 milhão foi arrecadado. Foi um ótimo jogo, eu acho que o Vitor Pereira fez o feijão com arroz, não mudou nada, continuou o mesmo time titular, só tirando o Fabrício Bruno, só tirando o Léo Pereira por ter se machucado, colocando o Fabrício Bruno e ter tirado o Felipe Luiz e colocar o Ayrton Lucas. Só que o que eu percebi, ele gosta muito dos laterais avançarem. Por isso que eu acho que o Felipe Luiz vai ser titular, mas eu acho que no decorrer da temporada o Ayrton Lucas pega a vaga titular. Porque o Felipe Luiz, ele é um lateral construtor. Ele não vai muito pela lateral, ele vai pelo meio, ele gosta de construir naquele meio. Por isso que sempre ficam 3 zagueiros, o Léo Pereira faz muito aquela lateral esquerda ali às vezes. Com o Paulo Souza fazia muito, com o Dorival também. Eu acho que... Aí vamos lá, o 4-1. Santos não foi muito cobrado, tomou um gol, mas um gol bobo, a culpa não foi dele. Davi Luiz e Fabrício Bruno muito bem na zaga. Tivemos o Varela, eu acho que foi o melhor jogo no Varela no Flamengo. O Arrascaeta achando ele toda hora livre. O Ribeiro que dispensa comentários, que jogadores tops. O Arrascaeta, para mim, o melhor jogador da temporada passada do Brasileirão. Jogou muito bem na Copa. Fez 2 jogos, mas o primeiro jogo não conta.
que não teve muito minuto, mas o segundo jogo quase que ele avança com o Uruguai. O Uruguai empatou aquele jogo e a Coreia ganhou, mas os 2 gols que ele fez, vários times, até o Borussia Dortmund veio atrás dele. Só que o Marcos Braz disse que tem que pagar a cláusula dele é muito alta, mas se o Flamengo não tomar cuidado, o Arrascaeta pode sair, viu, na próxima temporada ou nessa ainda. Dizem que já tem propostas do Arrascaeta, o Borussia Dortmund tá de novo na parada. Vamos pro ataque. Temos o Gabigol, o melhor da partida para mim, um falso 9. Não jogou como atacante, mas é um falso 9. Ele vem buscar o jogo. Ele se reinventou com o Dorival Júnior. Com o Jorge Jesus, ele era o atacante que fazia gols, ficava lá parado, saía um pouco. Mas com o Dorival, ele percebeu, tem o Pedro. Se eu não me reinvento, você reserva. Então ele começou a vir buscar o jogo. Ele jogou na 4-4-2, né, com os 2 atacantes, só que o Gabigol fazendo tipo aquele meio ali com o Pedro. E o Pedro também fez o primeiro gol da partida, com assistência do Ayrton Lucas. O segundo gol da partida foi de Gabigol, um gol lindo do Gabigol. Falei dessa partida, 4-1, gostei muito. Também temos as entradas no segundo tempo, uma coisa que eu percebi. Quando o Pedro sai do time, sai Everton Ribeiro e sai Arrascaeta, o time vai para um 4-3-3, com os 4 na zaga, os 3 no meio, e ele coloca e tem 3 atacantes. Gabigol sendo falso 9, atacante, mas falso 9 vindo, e tendo Marinho e Everton Cebolinha. Mais uma coisa que eu percebi. Everton Cebolinha teve seu melhor destaque no Grêmio, jogando pela ponta, ali naquela lateral, em cima da linha de lateral. Marinho pelo Santos, em cima da linha de lateral. Só que quando eles entraram, eu pensava que eles iam jogar do mesmo jeito que eles jogavam com o Dorival. Não. Vitor Pereira já deu uma carta do seu jogo. Ele colocou o Everton Cebolinha e o Marinho entre linhas. Colocou os 2 entre o lateral e o zagueiro. Eles ficaram no meio. Para quê? Vocês vão perguntar, por que ele fez isso? Sendo que os 2 jogam na lateral? Para dar espaço para os laterais. Para dar espaço para Ayrton Lucas passar e para dar espaço para o Mateuzinho passar, aquele que estava no momento do jogo. Aí o que você me fala? Deu certo? Primeiro momento deu certo com o Everton Cebolinha, que o Gerson acha um passe entre linhas para ele fica entre 2, dribla o lateral e deixa o Ayrton Lucas. Pelo que eu vi as pessoas falando, o Flamengo não estava reconhecido nesse jogo. O Flamengo não era o Flamengo. Não estava em ritmo, Arrascaeta não jogou bem, Everton Ribeiro também não jogou muito bem, Gabigol não jogou tão bem assim, Gabigol reclamou muito da arbitragem, Pedro reclamou da arbitragem, Gerson errou alguns passes bobos, Thiago Maia também. A zaga foi até um pouco sólida, levou alguns sustos, mas o que eu tenho a falar desse 0-0 que preocupa pro torcedor do Flamengo. Por conta que a gente pode pensar, é Carioca, é contra o Madureira, mas pode pensar, dia 29 tem jogo contra o Palmeiras. E já não sei se é dia 4, ou é dia 5, ou é dia 6, já tem jogo na semifinal do Mundial, que o possível candidato é o Real Madrid. Uma frase que os torcedores do Flamengo estão muito preocupados, uma frase do Ancelotti dizendo: perdemos a Supercopa para o Barcelona, mas faremos de tudo para ganhar o Mundial em cima do Flamengo, ou em cima de qualquer outro clube que passar para a final. Eles vão com força máxima. Isso já bota, o Flamengo tem que jogar bem, o Flamengo tem que mostrar o que ele jogou com o Dorival. Para mim, não foi um grande erro tirar o Dorival, não sei se ele vai para a seleção brasileira ou não. Mas eu acho que o Flamengo se precipitou em ir atrás do Vitor Pereira. Agora, o Dorival estava jogando bem. Eu sei que ele estava tendo alguns deslizes no Brasileirão, mas era ritmo de, como os torcedores falam, era ritmo de festa. O Flamengo já tinha passado para a Libertadores, o Flamengo já tinha ganhado a Libertadores e a Copa do Brasil. Eu sei que ele estava com o time titular, mas eu acho que aquele momento não era o momento de tirar o Dorival. Mas isso vai de cada pessoa. Foi assim, ele descobriu e se demitiu. Eu acho que tem alguma coisa por trás aí, saiu pela porta dos fundos. Tem alguma coisa por trás. Eu não sei se ele vai para a seleção brasileira, mas se for, parabéns. O outro vídeo que eu posso fazer é falando quais os treinadores que eu acho possível ir para a seleção brasileira. Muitos dizem Dorival, outros dizem Mano Menezes, outros dizem Fernando Diniz. Já uns estão dizendo Luiz Henrique da Espanha, o Zidane, o Ancelotti, o José Mourinho. É isso, gente. É isso que eu tenho a falar sobre o Flamengo, sobre o que eu acho para essa temporada. Eu acho que o Flamengo tem, de todos os seis campeonatos que ele tá, eu acho que ele
tem possível de ganhar 6 ou 5, porque o Real Madrid é mais favorito que ele. Mas é isso, gente. Deixem um like, eu vou deixar aqui o link na descrição do canal dos meus parceiros.